Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, no dia do professor, o dia da professora, né? Hoje quem é que não teve uma professora, quem é que não teve um professor, quem é que não teve a primeira professora, né? Geralmente as pessoas se apaixonavam pela jovem professora. A minha professora chamava-se Rosa Zanetti, no grupo escolar de Santa Mercedes, no interior de São Paulo. Dona Rosa era a esposa do diretor do grupo escolar. Naquele tempo era grupo escolar, era da primeira à quarta série do grupo escolar. Então você diplomava, né, na quarta série, depois fazia o exame de admissão para entrar no ginásio, que era da quinta à oitava série. O ginásio. Depois fazia um outro exame, né, para entrar no científico ou no colegial, ou contabilidade. Eram 3 cursos, né? Um deles, né, e o normal, 4, né? O normal era que formava professores para o ensino fundamental. Então, você tinha 2 cursos profissionalizantes, já naquela época. O normal, que formava professores para o ensino fundamental, aliás, formava professores para o ensino fundamental 1, né, que hoje corresponde exatamente à primeira à quarta série. No meu tempo não tinha o pré-escolar. Você entrava na escola, o guri entrava na escola com 7 anos. Eu entrei com 10. Tinha 2 cursos profissionalizantes. O normal e o contador, né, a contabilidade. E também tinha as escolas agrícolas, né? Já tinha, não tinha, no meu tempo não tinha. As escolas agrícolas, que também eram e são cursos profissionalizantes, surgiram depois. No meu tempo, na década de 50, quando eu entrei no colégio, não tinha, era só isso aí. Não tinha também a tal de merenda escolar. Você levava, me lembro, minha mãe preparava um bornal, né? Um bornalzinho com uma banana, uma espiga de milho assada. E esse era a merenda escolar. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, 5h30, a pé. Eu andava 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar. A pé. Tinha um ônibus, mas você tinha que pagar o ônibus. Eram 3, né? Éramos 3. 3? 1, 2, 3, 4. Éramos 4 lá em casa, no colégio. E a gente não tinha como pagar, então. Ia a pé. Carroça não tinha, cavalo também não tinha. A gente ia a pé. E eu concluí os 4 anos, né, indo e voltando a pé. Me lembro bem que na quarta série, né, na última série, eu fui aprovado em 2º lugar. Primeiro lugar foi uma mulher e eu em 2º lugar. Não fui um bom aluno. Depois fiz o ginásio, né? Mudei de cidade, fiz o ginásio e tal. Parei por muito tempo no ginásio, depois, quando cheguei em Campo Grande, já
já passando da juventude, concluiu o científico, aí a vida continuou. Mas a minha vida escolar foi extremamente tumultuada. Eu, por exemplo, queria fazer o curso de jornalismo, né? Eu era jornalista desde 1960, que eu era já 62, 63, que eu exercia a profissão de jornalista no rádio, em alguns jornais, e eu queria cursar jornalismo, fazer o curso superior de jornalismo, mas no Mato Grosso, da época, não existia curso de jornalismo. O curso de jornalismo veio bem depois, né? E eu fui já, como radialista e como político, um dos principais defensores do curso de jornalismo em Campo Grande. Mas o reitor da época da Universidade Estadual, Dr. João Pereira da Rosa, que está vivo ainda e forte, espero que ele tenha longa vida, era contra esse tipo de curso. E ele tinha uma certa razão, né? Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, na época, não, antes da divisão, era um estado, como é hoje, né? Com pouca diferença. Hoje já temos aí uma indústria incipiente e tal. Mas naquele tempo não tinha nada, era só frigorífico, era só carne, era só pecuária. O início de uma agricultura na região da Grande Dourados, então, mas era... Então ele queria cursos que tivessem a ver com as peculiaridades econômicas da região, e estava certo. Mas eu defendia o curso de jornalismo, que veio depois, né, bem depois. E impressionante, quando chegou aqui o curso de jornalismo, eu estava fazendo economia, fazendo direito, fiz primeiro direito, depois economia. Economia eu concluí, direito eu não consegui, direito eu larguei. E fiz o primeiro vestibular de jornalismo, não passei. Fui reprovado. Eu larguei mão. Quero cumprimentar todas as professoras. Participei do programa, hoje já mudando de emissora de rádio, participei pela primeira vez do programa Boca do Povo, do B de Paula, que eu vou continuar no programa a partir de hoje. E nós falamos lá sobre o salário do professor. E eu incluí nessa questão salarial o salário do policial. Eu acho que são as categorias mais referenciadas e reverenciadas e mais menosprezadas, mais amesquinhadas na questão salarial. O policial ganha muito pouco, professor ganha muito pouco. Professor, para sobreviver, tem que dar aula em colégios públicos e fazer bico em escolas particulares e às vezes até exercer outras atividades, né, não curriculares, atividades paralelas, atividade que não tem nada a ver com pedagogia, para sustentar a família. Policial é a mesma coisa. Aí o policial, de repente, vai trabalhar nos dias de folga, trabalha de vigilante em lojas, supermercados e tal. E outros são recrutados até pelo crime organizado. E só o são porque ganham pouco. O policial ganha pouco. O professor ganha pouco. O professor ainda tem o piso nacional de salários, que não quer dizer muita coisa, né? E o policial nem isso tem. O policial devia ter também o piso nacional de salário, porque o policial, em estados onde pagam menos,
onde eles correm mais risco, né? Estados como Acre, Amapá, enterrados lá na fronteira amazônica, corre muito mais risco, né, do que um soldado aqui no Mato Grosso do Sul, um soldado em São Paulo. Só não corre mais risco, naturalmente, que é o soldado carioca. Então eu defendo, né, um piso nacional de salário também para o policial, mas que não passe pelo mesmo tipo de menosprezo e desrespeito que tem passado os professores para atingir, né, o salário, não diria ideal, mas suficiente para manter a si e a sua família. Eu quero conversar com vocês hoje e eu quero ouvir a opinião das pessoas sobre o governo do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai ser eleito. Alguém tem dúvida aí que ele vai ser eleito? Alguém do PT, Eu não tenho bola de cristal, mas não precisa ter, né? Tá na cara que ele já ganhou a eleição. É questão só de chegar o dia da eleição. O pessoal vai lá e referenda, porque já é o presidente da República. O que a minha grande preocupação aqui é com o governo do Bolsonaro. E eu não quero nem considerar os discursos que o Bolsonaro fez no passado, porque podem até valer alguma coisa, mas esses discursos foram refeitos durante a campanha eleitoral. Foram refeitos. Aquilo pensamento do Bolsonaro há 10 anos atrás era completamente incompatível com qualquer razoabilidade. Qualquer pessoa com o mínimo de competência para julgar, com o mínimo de bom senso, não admitiria, né, nenhum tipo de discurso do Bolsonaro, principalmente quando ele defendia a ditadura. E hoje ele não faz mais isso. Hoje ele defende a Constituição, defende as leis, é um cidadão completamente integrado, né, ao Estado Democrático de Direito. Pelo menos é o que ele diz, né? Não é o que diz o vice, mas ele tem corrigido, inclusive, o vice dele. Seria isso apenas para ganhar a eleição? Não. Porque o eleitor do Bolsonaro, ele é eleitor do Bolsonaro porque, pelo discurso do Bolsonaro desde o início da carreira. O eleitor do Bolsonaro defende escola sem partido. O eleitor do Bolsonaro defende o fim da Bolsa Família. O eleitor do Bolsonaro é contra a democracia, acha que a democracia não vale nada, que toda essa corrupção que está aí é por causa da democracia. O eleitor do Bolsonaro acha, inclusive, que a mulher deve ganhar menos que o homem. O eleitor do Bolsonaro vota no Bolsonaro por causa disso, porque defende a revogação do Estatuto do Desarmamento. Não é? É claro que o eleitor do Bolsonaro não vai deixar de votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro está mudando o seu discurso, está adaptando o seu discurso à conjuntura atual. Mas o eleitor do Bolsonaro votaria nele, e talvez até com muito mais ânimo, se ele não mudasse o discurso. Se ele continuasse defendendo, até eu digo, o pessoal usa muito os vídeos antigos do Bolsonaro, isso não muda nada. Porque o eleitor do Bolsonaro é Bolsonaro por causa disso.
Por que o eleitor do Bolsonaro vai votar num candidato parecido com o candidato do PT? Não vai. Não vai deixar de fazê-lo, né? Vai votar, né? Porque já definiu, né, que vai votar. E há uma grande expectativa de que isso seja apenas um discurso, né, que no decurso do governo ele venha a exercitar, a fazer vigorar exatamente aquilo que ele sempre defendeu, ou que defendeu pelo menos até o início da campanha eleitoral. Eu não acredito. Eu acho que o Bolsonaro, ele vai querer governar. Ele vai querer marcar o nome dele na história, de preferência sem criar, sem estabelecer um governo polêmico, um governo de crises políticas. Ele vai querer a governabilidade, e isso ele está perseguindo desde agora. Primeiro, com a mudança no discurso. Segundo, com a aproximação de grupos a grupos, se não aos partidos, como ele disse que ele não quer saber de partido, mas ele tem ligação com o grupo, com a bancada ruralista, que não é um partido institucionalizado, mas é um partido, e é o maior partido do Congresso Nacional. Ele tem o apoio da bancada da bala, que é essa que defende a revogação do Código do Estatuto do Desarmamento. E ele tem um grande partido, né, que se formou, se constituiu na segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, que é o PSL. Agora, a minha preocupação com o governo do Bolsonaro não é aquilo que ele vai ter de oposição oficial, oposição formal. Ele vai ter como oposição o PT, mais tardar o PDT, e alguns partidos de esquerda que saem dessa eleição completamente desarticulados. A grande oposição ao governo do Bolsonaro vai ser dentro do próprio grupo do Bolsonaro. E isso é que preocupa, porque se tem oposição oficial, a oposição oficial é fazer a sua oposição tal. Mas o Bolsonaro a princípio vai ser difícil ele controlar a ansiedade e a ação do próprio bolsonarismo. Vamos aqui a duas coisas do bolsonarismo. O bolsonarismo é composto preliminarmente pelos civis, né, e pelos militares. São duas forças que vão ter uma enorme influência no governo do Bolsonaro. Os civis são liberais, tem a extrema-direita, né, que numericamente não representa muito, mas na maior parte os civis são liberais e que querem política de esquerda, mas não de extrema esquerda. São globalistas, né? São a favor, por exemplo, das privatizações, assim como fez o PSDB. Esse é o forte civilista, né, do bolsonarismo, são os liberais. Eles querem privatizar a Petrobras, privatizar o Banco do Brasil, privatizar tudo quanto é coisa que está estatal hoje aqui, que eles acham que deve existir o Estado mínimo, que é a iniciativa privada que deve ser responsável, né, deve se encarregar por mercado financeiro, produção de petróleo e tal. Correios, né? Privatizar os Correios. É um grupo que eu não sei se o Paulo Guedes, que vai ser o ministro da Economia, ministro da Fazenda e do Planejamento do Bolsonaro, está ligado a esse grupo. E tem um outro grupo antagônico a esse grupo civil, que é o grupo militar. O militar é nacionalista. O militar não tem essa cabeça neoliberal. Pelo menos não teve, até agora no Brasil.
O militar é contra privatização. O militar é contra a reforma da Previdência. Tanto que quando se trabalhou o projeto da reforma da Previdência, o Temer, ele excluiu os militares. Por quê? Porque os militares são contra. E foi no governo militar, na ditadura de 64 até 85, que mais se criou empresas estatais nesse país. Porque o militar, ele é estatizante, porque ele é nacionalista. Ou não foi? Ou eu estou incorrendo aqui numa inverdade? Se eu estiver mentindo, usa aí, explica direitinho, usa aí a página no Facebook e faça seu comentário. Então este governo, o Bolsonaro, vai ter que ter muita habilidade para conduzir o próprio bolsonarismo, que é enorme hoje. É enorme. É 70% da nação brasileira hoje, e vai ser essa quase 70% dos votos do Bolsonaro, é a grande massa de bolsonaristas que vão tentar influenciar no governo. E além desses aí, dos militares e civis, ainda tem uma força que é o autogolpe, os intervencionistas, aqueles que são inimigos da democracia, aqueles que querem usar a eleição do Bolsonaro como trampolim para chegar a um golpe militar. Tem esse grupo que é forte também, que foi para a rua e que está votando no Bolsonaro, mas que preferia não votar, preferia que não houvesse eleição, preferia que as Forças Armadas golpeassem a democracia antes da eleição. Foi o que mais, não conseguiu, porque era extremamente minoritário, mas conseguiu infiltrar na greve dos caminhoneiros, conseguiu se beneficiar da facada que o Bolsonaro levou, porque eles queriam criar um clima de anarquia e ruína e caos para provocar, para conseguir impedir a eleição, porque o grande objetivo dos intervencionistas era que não houvesse eleição. E vão continuar agora muito mais fortalecidos na luta contra a democracia durante o governo do Bolsonaro, porque eles acham que o Bolsonaro é muito sensível ao autoritarismo. Eles acham isso e vão tentar influenciar o governo nessa direção. Então vai ser extremamente difícil ao Bolsonaro, que naturalmente vai querer governar o país, vai querer escrever o seu nome na história, vai ser extremamente difícil para ele controlar a ansiedade do bolsonarismo, porque a oposição vai sair completamente esmagada desta eleição, completamente esmagada, e vai ser difícil para o Bolsonaro controlar essa manada, esse grupo, esse eleitor dele que fez surgir, que nasceu dessa ansiedade, dessa expectativa de mudar tudo. Mudar tudo. Há a expectativa de fechar o Congresso, vamos fechar o Congresso. Há a expectativa de que ele, já no início, chame as Forças Armadas, tudo isso. Há a esperança de setores mais radicais de que ele vai revogar o Estatuto do Desarmamento, todo mundo vai poder andar armado, arma na cinta. Quando não é bem assim. Não é bem assim, a gente nota já na própria campanha eleitoral, e o próprio discurso do Bolsonaro indica essa direção, que o que se quer no Brasil, na verdade,
para conduzir este país, o que se quer, e o Bolsonaro sabe disso, é harmonia, é unidade. Unidade ideológica. Se não a esquerda misturar com a direita e vice-versa, mas pelo menos entender, né, que a esquerda e a direita são as partes que formam o regime democrático. O que se tem, e isso aí o Bolsonaro está treinando, é o isolamento dos radicais, seja radical de esquerda, radical de direita, isolar os radicais. Vai ter uma dificuldade enorme o Bolsonaro em cuidar do próprio partido. O partido dele é um partido, né? As bancadas, das bancadas do Bolsonaro fazem parte de todos esses setores que eu estou citando aqui. É o militar, é o liberal, é o porra louca, né? Tem para todo jeito lá. É o cara que quer quebrar tudo. E todas essas alas, essas falanges que formam o Bolsonaro, eles vão querer participar do governo. Vão exigir participação no governo. Nós aqui em Mato Grosso do Sul, o PSL elegeu 2 deputados federais e uma senadora. Não pensem vocês que esses 3 parlamentares vão ficar quietinhos lá. Não, vão exigir superintendência. Mesma coisa que exigiu o PT, PMDB, PSDB quando esteve no governo, também vão exigir o PSL. E quem se tornar parceiro do PSL. Ninguém vai dar apoio ao Bolsonaro por sua performance de extrema-direita. Não. O apoio dado ao Bolsonaro tem preço. Tem preço que o partido dele vai cobrar. Tem preço que a bancada do boi vai cobrar. Tem preço que a bancada da bala vai cobrar. Tem um preço que a bancada evangélica vai cobrar. E ele tem que ser um grande equilibrista, né, para atender a todas as demandas, que são hoje as demandas nacionais, que representa hoje mais de 60% das demandas do Brasil. E ele vai ter que ter equilíbrio suficiente para segurar para não deixar a peteca cair. Vai ter que ser um verdadeiro equilibrista. E não adianta chamar as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não vêm. Ah, não, vem intervir, não vem. Outra não vai chamar. Não vai chamar, porque ele é o presidente da República. E ele já falou, general, eu sou capitão, mas eu serei o presidente da República. Isso já falou. Então essas coisas você vai guardando. Essas posições do Bolsonaro vão anulando, esse discurso novo do Bolsonaro vai anulando o discurso antigo. Quem estiver achando que ele está fazendo isso para ganhar a eleição, está completamente enganado. Já prometeu que não vai acabar com a Bolsa Família. Aí vai ganhar o governo e acaba? Não acaba. Ele sabe o tamanho da reação que é, né, o tamanho da força que é essa Bolsa Família. E essa Bolsa Família não é apenas no Nordeste, não. Essa Bolsa Família era no Brasil inteiro, no Nordeste, mas em todo lugar tem. Todo estado tem. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o Vale Renda.
além da Bolsa Família, o governo do Estado tem o Vale Renda, que é a Bolsa Família do governo do Estado. Que aqui, o governo do Estado já antecipou aquele que o Bolsonaro já prometeu, que é dar um 13º para a Bolsa Família. Será que ele prometeu que não vai acabar e vai assumir o governo e vai acabar? Não vai. Porque ele sabe o tamanho da reação que seria ele acabar com a Bolsa Família. Então não vai acabar. Vai revogar o Estatuto do Desarmamento, vai permitir que todo mundo ande armado? Vai nada. Converse. Qual é o presidente da República que vai permitir que o presidente da República, no Brasil, na América Latina, que vai permitir uma população armada? Não vai. Permite lá nos Estados Unidos. Aqui não, aqui é diferente. Por quê? Nos Estados Unidos tem estabilidade democrática. Aqui não tem. O presidente da República, ao conceder o direito de todo mundo andar armado, de dar fuzil para fazendeiro, ele sabe o risco que o próprio governo dele está correndo. Ele não vai dar nada. Vai enrolar e não vai dar nada. Não vai revogar o Estatuto do Desarmamento, coisa nenhuma. E eu estou falando isso porque eu vou ver e viver o governo do Bolsonaro. Eu já vivi o governo do Getúlio Vargas, o governo do JK, o governo do Jânio Quadros, toda a ditadura militar, governo do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Sarney. E vou viver também o governo do Bolsonaro. E eu quero estar aqui defendendo o governo do Bolsonaro. Assim como defendi os governos anteriores. Porque eu defendo, não é o governo que eu defendo a democracia. Eu tenho um compromisso com a democracia. É ruim, o regime é corrupto, é podre, é não sei o quê, tem propina, mas eu defendo a democracia. Porque não existe regime melhor que a democracia, só por isso. A ditadura é corrupta também. Só que você não fica sabendo, porque a ditadura censura. Ditadura não tem WhatsApp, não tem Facebook. Vai lá na China ver se você usa Facebook. Vai em Cuba ver se você usa WhatsApp. Lá é proibido, lá não tem. É tudo controlado pelo governo. Você não pode fazer nenhum blog, até o blog é controlado pelo governo. Mas na democracia tem. E você pode até derrubar a democracia usando da liberdade que a democracia lhe oferece. Vai criar um grupo lá na China, igual intervenção militar, já tem aqui no Brasil. Vai lá criar. Vai na Nicarágua criar, ver se você consegue. Vai em Cuba criar um grupo, você cria aqui, porque aqui é democracia. Então é o regime que eu defendo a democracia. Eu me dou mal por isso, eleitoralmente muito mal, porque estou nadando contra uma corrente, mas eu continuo defendendo a democracia. No próximo bloco eu vou falar aqui sobre eleições em Mato Grosso do Sul, né? As últimas novidades sobre o segundo turno, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorana.com, segundo turno em Mato Grosso do Sul, caminha normalmente o Correio do Estado de hoje, traz uma matéria sensacional na capa. Odilon Júnior visitou Putinelli na prisão antes de apoio do PMDB. Está aqui. Dá para ler? Dá para ler? Não está lendo. Quer dizer, o objetivo da manchete era exatamente mostrar, né? Poxa, o Lula está com esse Osman, bom dia Osman, com esse vosso comentário, caro Sérgio Cruz, chego à conclusão de que a mídia não entendeu a mensagem que Jair Messias Bolsonaro mandou e por isso ficam especulando. Olha, eu entendi, Osman, entendi a mensagem do Bolsonaro, que ele está modificando o seu discurso, modificando o seu comportamento radical, esse comportamento que ele conseguiu, né? Foi através desse seu comportamento radical, que ele conseguiu angariar toda essa sua preferência. Agora ele está entendendo, e eu não acredito que seja eleitoralmente, ele está entendendo na evolução do processo, que não adianta radicalizar, que é preciso unir, é preciso harmonizar para governar. Já pensou, ele pega um país, né, com uma oposição oficial totalmente contra ele, apesar de desconstruída pela eleição, mas a oposição vai se reorganizando, né? Mas é muito mais fácil você se reorganizar como oposição do que como governo. E ter, né, a cobrança de setores radicais, né, do bolsonarismo, como essa extrema-direita, né, que não aceita nenhum tipo de concessão. Os militares, né, que vão ser altamente prestigiados no governo, que têm uma cabeça completamente diferente da cabeça dos liberais. Porque os militares são nacionalistas e defendem a política nacionalista mesmo. São contra a privatização. Os militares foi no regime militar onde houve mais implantação de empresas estatais, exatamente do governo deles, porque são contra a tal de privatização. Ah, mas se são contra, por que é que houve privatização no Brasil? Porque eles não tinham força no governo do Fernando Henrique. A força que vão ter agora no governo do Bolsonaro. Aliás, uma força requisitada, aplaudida e desejada por todos os setores, por todos os bolsonaristas. Principalmente pelos intervencionistas, que também fazem parte do grupo do Bolsonaro. Ou você acha que os intervencionistas estão satisfeitos só com a eleição do Bolsonaro? Não. Eles têm um projeto. O projeto deles é aniquilar a democracia. Porque eles não acreditam na democracia. Os intervencionistas não é que deixaram de acreditar na democracia, é que nunca acreditaram. E vão continuar insistindo. Então não há nenhuma caduquice aí, nenhuma falta de reflexão e nem o equívoco da mídia que se está analisando por esse prisma. Eu não vejo. O que eu vejo é no Bolsonaro o desejo de ganhar a eleição e governar a nação. Os últimos discursos dele, preocupação com o Nordeste, e não havia preocupação com o Nordeste no bolsonarismo. O que houve no bolsonarismo foi uma tentativa de dividir o país.
Mas o Bolsonaro entende que o país tem que estar unido. Entende que o Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do mundo. E o povo brasileiro acredita no Bolsa Família. Setores do bolsonarismo, quase todo o bolsonarismo, é contra a Bolsa Família. Ele, não poderia ser simpático ao setor, ao bolsonarismo e acabar com a Bolsa Família? Poderia. Não ia, isso aí não ia impedir a eleição dele, não. Não ia impedir a eleição dele. Ele tem voto suficiente para... Mas eu falava da sucessão do segundo turno. Então, o Guilherme Filho falou hoje no programa Boca do Povo dos perigos que corre o Azambuja em fazer um plebiscito em torno do governo dele. Quer dizer, quem gostou do governo do Azambuja, vota no Azambuja. Quem não gostou do governo do Azambuja, vota contra o Azambuja. Ele acha que é um risco. Eu sou suspeito em falar porque o meu candidato não é o Azambuja. Todo mundo sabe disso. Mas eu não vejo nada de excepcional no governo do Azambuja. Eu não vejo. Eu acompanhei a Caravana da Saúde, aprovei a Caravana da Saúde. Aliás, eu fui o único jornalista de Mato Grosso do Sul que acompanhou as 11 estações da Caravana da Saúde. Aprovei. Eu achei de uma validade extraordinária. O grande mal da Caravana da Saúde foi não ter deixado a saúde por onde ela passou. É isso. Regionalização da saúde, mentira, não houve regionalização nenhuma. O número de hospitais havidos hoje é o mesmo do tempo da Caravana da Saúde. Não aumentou nada. Teve o Hospital do Trauma, que não é do governo. O Hospital do Câncer, que não é do governo. E só. Hemodiálise em Coxim. Não passou disso. O Hospital de Três Lagoas não existe. O Hospital de Dourados estão limpando o terreno. Então não houve. Mas foi a crise. Que crise? Qual crise que o governo alega? Os estados que entraram em crise depois no governo da Dilma, eram estados mal administrados, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E outros estados brasileiros cujos governadores deixaram o estado precarizados. O Mato Grosso do Sul não. Aqui no Mato Grosso do Sul, o senhor Azambuja pegou o estado redondo, eu já falei isso aqui várias vezes. Pagamento de servidores em dia. Obras inacabadas com todos os recursos vinculados para completar a obra, inclusive o Aquário do Pantanal. O Aquário do Pantanal eu já mostrei aqui no programa. O Puccinelli deixou 35 milhões no fundo vinculado para completar o Aquário do Pantanal, que com 3 milhões e 800 mil terminava, segundo o Miglioli. Ainda para completar, o Mato Grosso do Sul teve no governo do Sarney, como todos os estados, um alongamento da dívida, que era o que mais impedia de se fazer gestão,
era exatamente a dívida externa, que o Estado pagava cerca de 15% de sua renda líquida e que deixou de pagar, não está pagando. Há mais de ano que não paga essa dívida. Pagar outras dívidas assumidas no governo, né? Mas não é essa dívida negociada em 1998, por aí. Então, gente, eu não vejo. Aí vai para lá, vai para cá. Eu estou vendo aqui, vamos votar em branco. O voto em branco é a mesma coisa que você votar no adversário do seu candidato, aquele que você deixou de votar para votar em branco. Se você, por exemplo, é eleitor do Odilon de Oliveira e vai deixar de votar nele porque ele recebeu o apoio do MDB, ao fato de você não votar nele, de anular o seu voto, você está dando um voto para o Azambuja e vice-versa. Mesma coisa. Então, essa história de votar em branco, votar nulo, não sei o quê, isso aí termina ajudando exatamente o adversário, o candidato que você não queria votar. Então, até votar contra, né? Quem vem com essa história de votar nulo e tal. Eu também não acredito muito nisso, não. Ah, votar nulo, mentira. Mas chegar lá vai votar contra. Eu não acredito nesse negócio. O voto nulo é uma instituição de quem vota nulo mesmo. Tem umas pessoas que vão lá para votar nulo. Mas que não tinham nenhum candidato, não mudaram de candidatura. Vão votar nulo porque votar nulo de cabo a rabo. Quero agradecer as pessoas que têm participado desse programa através do Facebook. Tem aí um espaço no Facebook destinado às pessoas que queiram comentar. As pessoas que não querem comentar, ou concordam ou discordam, mas assistindo o programa, refletindo sobre aquilo que é dito no programa, para mim é ótimo. Muito obrigado a todos aqueles que, através do Facebook, através do YouTube e através do canal direto aqui da viamorena.com assistem esse programa, que a partir de hoje passa a transmitir, já passou a transmitir, o programa Boca do Povo. A gente estava lá na FM Capital, no Tribuna Livre, onde ficamos há 7 anos, e agora estamos mudando de canal, de rádio. O programa agora é o programa Boca do Povo, com B de Paulo Filho, e a minha participação do Grilo, do Guilherme Filho, uma grande equipe, né, que foi um programa hoje de maior audiência, programa de jornalismo hoje de maior audiência aqui na capital e no estado de Mato Grosso do Sul. Por aqui vamos encerrando então o programa de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau.